Olá, bom dia. Que a paz do Senhor esteja com você. Seja bem-vindo a mais uma célula digital IEJN Alphaville, uma igreja para você pertencer e não somente frequentar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a ministração de hoje é a continuação da palavra de terça-feira, que é sobre atitudes que aumentam a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja com você. Mas antes eu quero te dar alguns recados, que é sobre os nossos próximos cultos lá da igreja. Que na próximo sábado vai ter às 19 horas o culto das nações. Amém, glória a Deus. Traz o seu jovem para ele ser edificado. Glória a Deus. E também no domingo vai ter o culto às 9 horas, que será o culto profético. Glória a Deus, aleluia. E a localização da igreja fica na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá nos encontrar lá na igreja? Aleluia, glória a Deus. E a palavra de hoje é Lucas 13, dos versículos 6 ao 9. Amém? Então vamos lá para a palavra. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e indo procurar fruto nela e não o achou. Disse então ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta para que ocupe ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que o cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro dar fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Aleluia para essa palavra, Senhor. E essa palavra aqui nos diz o quê? Que o Senhor está dizendo que nessa parábola, que a figueira é uma pessoa que não consegue dar passos de fé para crescer. Porém, quando essa mesma pessoa é orientada a buscar mais a presença do Senhor, sua fé vai aumentar muito. Amém? Então, pois é necessário ter fé sem duvidar, mas às vezes o Senhor deixa a gente no limite para mandar a provisão e sempre sempre Ele manda no nosso limite. Amém? Glória a Deus, aleluia. Porque nós temos que ter nós não podemos duvidar, que são as atitudes. Uma das atitudes é não duvidar, a outra das atitudes é buscar ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E digo isso porque desde que me converti, eu peço uma porta de trabalho para o Senhor, mas para ajudar aqui em casa, mais nada. Então, eu acredito, que não é mais para buscar, tá? Porta, porque, na verdade, ele me falou assim, com todas as letras: eu quero que você faça o serviço para mim. Então, tá bom. Então, vou fazer o serviço para o Senhor, que estou fazendo nesse momento. Amém? Fazendo as lives e prestando o serviço para o Senhor, pregar o evangelho para Ele. Amém? Glória a Deus. Então, e quando eu preciso, quando tá no meu limite, que eu tô com uma dificuldade terrível aqui em casa, então eu faço outros serviços, para outras pessoas aqui, para os clientes aqui no bairro, que é de prestar serviço de imposto de renda. Aí aparece, quando eu tô no meu limite, aparece o imposto de renda para mim fazer. Então, é por isso que eu falo: Senhor, obrigada. O Senhor manda na hora certa as coisas. Aleluia. Sabe? Então, é o que eu falo. O Senhor, Ele te convoca a fazer tal coisa. Pronto, você tem que fazer. Amém? Porque senão, o que acontece? Você tem que dizer sim a Ele. Isso é a forma de aumentar a sua fé também. Amém? Porque quando o Senhor chama você para fazer algo, você tem que ter agilidade, assim como teve Elias saiu de lá da terra de onde que ele estava,
e foi para Sarepta, aonde tinha uma viúva, amém? E lá tinha uma viúva que podia sustentar ele, e depois ele proveu na casa dela também, o Senhor proveu na casa dela. Então, você tem que ter agilidade ao fazer as coisas para o Senhor, amém? Não pode deixar. Isso é mais uma atitude que você tem que ter. Glória a Deus. Então, porque o Senhor, Ele quer que você tem que ter a certeza no coração. Então, Ele deixa você no limite para que você tenha a certeza no coração de que Ele vai te dar. Amém? Então, é por isso que Ele deixa você no limite. Glória a Deus. Porque nós temos que crer no Senhor, que o Senhor vai trazer a provisão, e orar com fé, confiar e entregar nas mãos dele e descansar. E ele vai fazer. Glória a Deus. É essa a nossa atitude, que nós temos que aumentar a nossa fé todos os dias. Glória a Deus. E uma outra coisa que nós precisamos ter é a constância na busca da presença do Senhor. Por isso Jesus orava tanto para buscar a presença do Pai. Ele dizia muito que fazia somente o que via o Pai fazendo. Então, ele somente fazia o que o Pai fazia. Então, o que acontece? Nós temos que buscar a presença do Senhor. É assim que vai aumentar a nossa fé a cada dia, porque Ele vai nos ensinar cada vez mais a ter fé nele. A palavra vai ensinar a ter fé nele. Glória a Deus. Outra coisa que pode aumentar a nossa fé também como eu já disse, ter agilidade na hora que o Senhor manda você fazer alguma instrução, entendeu? Ter agilidade, não procrastinar, porque o inimigo, ele fica escutando o que o Senhor manda você fazer. Se você procrastinar, aí ele vai plantar dúvida no seu coração, amém? Por isso que não pode procrastinar, você tem que fazer logo. Amém? Aí a minha pergunta é, será que você está fazendo logo o que o Senhor mandou? Amém? Porque nós temos que fazer. Eu demorei a fazer o que o Senhor estava fazendo porque eu estava tentando encontrar uma porta de emprego para mim, pedindo uma porta de emprego. Mas ele falava que eu tinha que fazer o vídeo, mas eu falava, Senhor, eu preciso de uma porta de emprego. E eu discutindo com o Senhor, ver se pode uma coisa dessa. Não pode. Tenho que fazer o que o Senhor mandou e ponto, e não perguntar e não fazer nada. Amém? Então, diante disso, os milagres vão acontecendo quando o Senhor diz assim, pois o Senhor só quer que você aceite o chamado. Ele só quer que você faça o que tem que ser feito, que o resto Ele fará. Amém? É isso que nós temos que confiar. E ponto final. Então, os milagres eles vão acontecendo no passo que você vai dando. No passo a passo. Glória a Deus. Aleluia. E, para finalizar, escolher pessoas de fé para andar. Lá em 2 Pedro 1:1 diz que Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador de Jesus Cristo. Ou seja, Simão Pedro, que andava com o apóstolo, com Jesus Cristo, ele adquiriu a mesma fé do Senhor, entendeu? Então, por isso que nós temos que andar com pessoas de fé, com pessoas que têm uma fé aumentada, que têm uma fé grande, que vai nos levar a ter uma fé maior, porque não adianta nada você andar com pessoas que ficam só murmurando o tempo todo, fala que tem fé, mas só vive murmurando o tempo todo. Isso aí não vai resolver de nada. Isso só vai atrasar a sua vida. Amém? Então você tem que andar com pessoas de fé, com pessoas que vão que vão aumentar a sua fé. Assim como o apóstolo Pedro, ele andava com Jesus Cristo. E Jesus Cristo era um homem de fé. Era um homem de milagres, era um homem que executava. Ele fazia o que tinha que ser feito. Porque o que o Pai mandava, ele fazia. Amém? Então, nós temos que ter essa fé, nós temos que seguir como Jesus foi aqui na terra. Glória a Deus. Porque nós temos que ter uma consciência de que Jesus, porque muita gente só quer Jesus para se salvar,
mas Jesus tem que ser Senhor e Salvador. Ele tem que ser o nosso Senhor, e nós temos que obedecer todas as coisas que o Senhor manda. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos recapitular aqui as atitudes que nós temos que ter para ter fé, para aumentar a nossa fé. É não duvidar, andar com pessoas que têm uma fé a mesma ou maior que a nossa, buscar a presença do Senhor, criar uma constância com o Senhor e agilidade nas instruções quando o Senhor mandar, quando o Senhor der. Amém? Essas são as atitudes que temos que ter para cada vez mais aumentar a nossa fé no Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia! Então eu tenho certeza que se escutar e aplicar essas atitudes, a sua fé irá aumentar muito e então começará a acontecer os milagres. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! E eu confio nisso e eu espero que você também confie. Amém? Vamos aqui para uma oração para que você venha a entender tudo isso, que caia por terra todo a sombra dos seus olhos, que caia por terra as escamas dos seus olhos e que você venha a entender tudo isso e venha aplicar isso na sua vida. Glória a Deus. Então vamos orar. Senhor Deus Pai misericordioso, que o Senhor venha tirar todas as escamas dessas pessoas, Senhor. Dessas pessoas que vão assistir, que estão assistindo, em nome do Senhor Jesus. Tenha agilidade, tenha busca no Senhor. Venha com todas essas atitudes que eu passei aqui, que venha a trazer na pessoa, meu Pai querido, meu Pai amado, e que ela venha a dominar a fé, que ela venha entender o que é a fé, que ela venha aumentar a fé dela a cada dia, a cada passo que ela der, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor transforme a vida dessas pessoas, o Senhor transforme a vida dessa pessoa que está assistindo, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que ela venha a ser transformada, que ela venha a ser aumentada a fé dela, para a honra e glória do Senhor. Também oro, Senhor, para pessoas que estão precisando de saúde, por conta da saúde física, que está com problemas difíceis de andar. Senhor Jesus, cura essa pessoa em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Visita essa pessoa. Transforme a vida dela. Glória a Deus, aleluia. Senhor, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, cai por terra todo vício que essas pessoas podem ter. Em nome do Senhor Jesus, todo vício, e elas estão querendo se livrar do vício, cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus. Seja bem-vindo aqui nessa live. Glorioso Deus, seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, e caia por terra todo o mal que venha no nome do Senhor Jesus. Caia por terra no todo o mal. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo, nos ajude a entender a palavra do Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender tudo que foi falado aqui. Que seja arrancado todas as escamas dos olhos, abra o entendimento, abra a visão das pessoas, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Essa live é somente para a tua honra e glória, Senhor. Aleluia, meu Pai querido. E que venham pessoas se transformar, venham pessoas a ter experiências com o Senhor, Senhor Jesus. Visite pessoas que ainda não são convertidas a Ti, que ainda não aceitou o Senhor na vida delas. Que venha a aceitar em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visite essas pessoas. Oh, glorioso Deus. Aleluias. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E se você gostou dessa live, que você venha
nos seguir, que você venha me seguir, que você venha compartilhar com pessoas e curtir também. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E que a sua semana seja abençoada. Amém? Que o fim de semana seja abençoado. Glória a Deus, aleluia. E que a paz esteja com você, sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.